Olá, você acompanha mais um programa em pauta da TV Câmara Campinas. Aqui você tem oportunidade de acompanhar a atividade parlamentar dos 33 vereadores da Câmara Municipal. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Marcos Bernardelli, do PSDB. Olá, vereador, muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui na sua companhia, como eu tenho dito, na nossa casa e poder passar para o munícipe, passar para a população de Campinas aquilo que nós realizamos tanto dentro da casa e fora dela. Vereador, o senhor é autor, retomando o seu trabalho aqui junto à Câmara, o senhor é autor de um projeto que cria no município de Campinas o sistema de arrecadação de doações de créditos do ICMS para entidades de assistência social e da área da saúde na forma da Lei Estadual 12.685 de 2007 e da outras providências. Do que se trata exatamente essa lei? Essa é a nota fiscal paulista. Popularmente chamada, é um produto do governo do estado de São Paulo direcionado às instituições de saúde e às instituições sociais. É aquela nota fiscal que quando a gente vai ou no supermercado, ou no açougue, ou na padaria, e nós não colocamos o nosso CPF, o nosso cadastro de pessoas físicas. Então essa nota ela é destinada a uma instituição e essa instituição ela cadastra na Secretaria da Receita Estadual e ela tem ali um percentual pelo valor e pelo número que foi recolhido e também por prêmios. Tem aí uma regra toda delineada no estado. Então nós estamos também tentando alocar essa ideia para o município de Campinas. É de grande valia. Quem hoje utiliza desse produto, que eu posso assim chamar, as instituições que estão se, entre aspas, profissionalizando para que possa ter um rendimento extra ou uma fonte de dinheiro para seus encargos, é de suma importância. Eu, como a grande maioria sabe aqui na casa, eu tenho um vínculo muito estreito até de direção junto à Casa da Criança Paralítica aqui em Campinas. Esse trabalho é muito bem desenvolvido lá, mas não só lá. Eu tenho conhecimento que muitas outras assim o fazem. E como que está o resultado na Casa da Criança Paralítica através desse projeto de arrecadar as notas fiscais? Muito positivo, muito. Veio num crescendo nesses últimos 4 anos. Chega-se aproximadamente aí a mais de 800 mil notas mês sendo digitadas e lá não tem diferença na Casa da Criança. A nota pode ser de 0,01 centavo até R$1 milhão. Arrecada-se e recebe-se de tudo e de todas as fontes possíveis. Existe uma equipe realmente na abertura de novos espaços aos estabelecimentos comerciais para que aquele cidadão ou a cidadã que não vá usufruir da nota possa fazer o depósito numa caixinha. Há uma equipe que faz o recolhimento, há uma outra equipe que faz a digitação, ou seja, é uma atividade quase que profissional dentro da casa. E nós já fomos instados a conduzir para lá outros diretores de outras instituições, porque serve ali até como um exemplo de como também perseguir. E em Campinas eu sei que a situação é diminuta com relação à própria emissão de notas fiscais, mas também esse é o projeto de tentar, junto ao município, que as entidades possam se utilizar e ter aí um bocadinho de valor nas suas contas para arcar com as suas despesas. Além da Casa da Criança Paralítica, quais são as outras entidades que o senhor desenvolve um trabalho? Hoje nós temos uma escola lá no Jardim Planalto de Viracopos, junto com alguns irmãos meus de maçonaria. Nós temos outras instituições vinculadas à ordem também, que de uma certa forma ou de outra, com um trabalho bem menor, mas nós auxiliamos. Mas eu tenho, aí já é uma questão mais profissional, eu tenho um trabalho lá no escritório que acompanha algumas... O senhor atua ainda como advogado ou licenciou-se? Não, sou advogado inscrito na OAB e não abandonei, não vou abandonar e jamais abandonarei a minha inscrição na ordem, porque tudo que tenho
dali saiu e os meus filhos, eu estou assim muito satisfeito que a Helena, que é a minha terceira filha, foi aprovada semana passada no exame da OAB também. O Pedro Henrique já está advogando, a Mariana também está advogando. Parabéns, Pedro. Eu digo lá, o João Pedro, que é o mais novo, por osmose, ele vai ser advogado também. A esposa é advogada. Mas eu tenho lá uma vertente dentro do escritório que há tempos atrás, quando houve a necessidade de você ter uma autorização judicial para fazer transplantes de rim entre pessoas não parentes, nós fizemos vários processos aqui, até para a própria associação, e atualmente nós estamos num trabalho direcionado, por causa, evidentemente, da Casa da Criança Paralítica, às crianças com necessidades especiais e o transporte para essas crianças. Nós sabemos aqui que o município tem feito de quase tudo, mas ainda o número de veículos para o transporte para essas crianças, a demanda é muito grande. Então nós nos socorremos de um instrumento que existe na capital do estado, é o transporte ligado, a denominação é exatamente essa, vinculado diretamente à Secretaria da Educação e destinado às crianças com necessidades especiais da rede pública de ensino. Nós alargamos, hoje o ligado já está atuando aqui dentro do município da região metropolitana de Campinas, mas somente vinculado à Secretaria de Educação. E ao alargarmos essa nossa interpretação do direito dessa criança, nós estamos buscando algumas medidas judiciais para as crianças vinculadas às instituições sociais. No caso, a Casa da Criança Paralítica, no caso da APAI, das 2 unidades que eles têm aqui em Campinas, também no caso da SEI, que é localizada aqui na Dr. Quirino, e da ADACAMP, que fica atrás da Receita Federal. Seria, então, um transporte específico para as entidades? E não é nem para as entidades. Para as crianças, né? É um direito das crianças. Elas não dependeriam do pai. Nem do pai, não dependeria, desculpa aqui fazer uma analogia da mãe. Não, do pai aqui é o produto municipal. A pessoa que não confunda é o transporte voltado para as pessoas portadoras de deficiência aqui na cidade. É porque ainda, se eu não me engano, nós temos acho que só 50 veículos e a demanda é muito grande. E tem que atender grande. Adultos, crianças, todas as necessidades, não tem como atender É muita tudo. coisa, nós ajuizamos aí aproximadamente 14 ações. Estamos na data de hoje, porque nós priorizamos as crianças localizadas e com domicílio em Campinas. Hoje, exatamente na data de hoje, nós estamos distribuindo as ações de Valinhos, mas que se socorre das entidades, de uma dessas entidades, de Valinhos, de Montemor, de Indaiatuba, de Hortolândia, Sumaré, Mojimirim e Jaguariúna. Também estamos nessas cidades comparecendo em juízo, solicitando que a liminar seja dada nessas ações para as crianças que lá moram, mas se utilizam uma dessas entidades aqui em Campinas. Está sendo muito, vou dizer uma palavra assim, do meu íntimo, muito satisfatório, porque nós fomos contemplados já semana passada com uma dessas liminares. Eu vou me preservar de dizer a entidade, mas tem outras em andamento aqui na Vara da Infância, em Campinas. E inédito aqui na cidade, né? Foi a primeira. Foi a primeira. E pelo que me consta, no interior do estado de São Paulo também é a primeira. Eu quero crer que são mais de uma centena de crianças que nós venhamos a contemplar todas, pelo menos com essas ações até meados de agosto, porque já estão todas junto ao Ministério Público, que já deu parecer na primeira favorável e também será direcionada ao juiz que acolheu o nosso pleito. Porque é um direito da criança. Esse direito ele não pode ser renegado, independente de quem está ali exercendo o mandato na gestão. A própria Constituição assim garante, o Estatuto da Criança e do Adolescente também garante. Então, e eu tenho dito para os pais e para as crianças, porque a maioria talvez também não entendam aquilo que nós estamos fazendo. As crianças e os pais não estão devendo favor para ninguém. Aliás, é o Estado que está devendo a eles. E nós estamos tentando fazer esse reparo. Isso, com o tempo, vai deixar, tenho certeza absoluta, vai deixar de ser uma coisa
por obrigação do judiciário e deve ser política de Estado, política que quem quer que seja que ocupe o futuro governo aqui no estado de São Paulo, coloque isso como uma política a ser acrescida no dia a dia, contemplando toda a área do estado de São Paulo e as crianças que necessitam desse transporte. Você vê manifestações de pais, de mães, uma emoção muito grande, porque eles desembolsam. São pessoas que não têm uma renda familiar muito grande e eles ainda desembolsam. Mas a pessoa não tem como trabalhar, porque ela tem que dispor de uma atenção maior para especial, olha, é muito gratificante. Eu falo que eu tenho a Mariana que está no escritório também, ela que está me auxiliando nesses procedimentos. Ela fala, pai, é uma realização muito grande como advogada. E ela só tem 3 anos de advocacia. Então, quer dizer, ela já está começando pelo caminho certo. Porque eu digo, e voltando à minha profissão, é muito gratificante ser advogado, é muito difícil, mas essas ações valem muito mais de que qualquer pote de ouro em moeda corrente, porque é uma satisfação de foro íntimo. Foi por conta disso que o senhor decidiu ser vereador? Para poder atuar mais ainda junto a... É que eu digo, eu já vinha fazendo. Eu tenho um trabalho, depois que eu fui presidente da OAB aqui em Campinas e secretário, eu exerci um mandato de 6 anos junto ao Conselho Estadual da OAB. E o conselheiro estadual da OAB, para fazer um paralelo, é como se fosse um deputado estadual. Ele atua no estado todo. E de 2003 a 2009 eu ocupei a presidência da Comissão de Assistência Judiciária no estado. O que significa dar acesso à população carente às necessidades que ele precisa buscar ou às demandas que ele precisa buscar de uma sentença judicial ou coisa que o valha. À época eu tomava conta de 35 mil advogados no estado, nós atendíamos quase 1 milhão de pessoas por ano e valia a pena. Como vale até hoje, o convênio existe porque era uma premissa maior. Por mais pequena que pudesse ser a causa daquele indivíduo, daquela pessoa, uma retificação de nome, um pedido de alimentos, para ele era a ação mais importante da vida, independente do advogado. O advogado era nomeado, ele não tinha nem opção de escolha. Ele não tinha opção de escolha. Chegava lá na OAB, olha, o seu advogado é o Joaquim. Vai lá e procura o Joaquim. Então eu dizia para o doutor Joaquim que tratasse muito bem aquele hipossuficiente, porque aquela retificação de nome talvez fosse a única ação da vida dele. A única, então seria a maior. E levei essa mensagem durante 6 anos. E era muito gratificante também, porque o colega, ele se envolvia com a população menos favorecida em cidades muito pequenas. Cidades com 30 mil habitantes, com 20 mil habitantes, onde a OAB supria o Estado por não ter essa mão de obra de dar o suporte jurídico a essa população. Uhum. Vereador, o senhor cumpriu seu mandato até 2016. Quais são os seus planos? Bem cumpri-lo. Bem cumpri-lo. Eu tinha algumas questões quando fiz as minhas campanhas para deputado, e sempre sozinho, com a ajuda só dos amigos. Eu nunca tive um suporte, quer partidário ou quer financeiro. E cheguei a fazer 12 mil votos. Eu me gabo disso aí porque eu sei como é difícil ter o voto. Então eu dizia que nós tínhamos que discutir as questões relacionadas à segurança pública, relacionadas ao cárcere, ao sistema prisional do Estado de São Paulo, as questões do judiciário como um todo, interiorizar as funções do Tribunal de Justiça, porque eu dou um exemplo, nessas indas e vindas, um advogado lá de Pereira Barreto, lá na divisa com Mato Grosso, certa feita ele precisou vir para o Tribunal de Justiça para tratar de um dos assuntos relacionados ao serviço da assistência judiciária. Ele saiu no dia anterior, viajou a noite toda de ônibus, chegou no Tribunal de Justiça, aquela ação que estava para julgar não foi julgada, ele teve que voltar. Ou seja, é uma necessidade que o Tribunal de Justiça venha se espraiar, colocando câmaras em locais mais identificados aqui no Estado. E o exemplo maior é que nós temos o maior Tribunal Regional do Trabalho aqui em Campinas,
com exceção da capital do estado, que é o TRT da 15ª região, e são julgamentos tais quais os demais. E a demanda aqui só perde para o Tribunal de São Paulo, então não custa nada a gente interiorizar, porque a população vai ter uma prestação jurisdicional mais célere, mais rápida. E nós desafogaríamos, até pela demanda do dia a dia, aquela região central da capital do estado, ali da Praça da Sé e João Mendes. Muito obrigada, vereador, pela sua participação. Lembrando que retomaremos os assuntos, retomaremos suas atividades parlamentares no próximo programa. Estou à disposição. Obrigado por vocês. Muito obrigada. O Em Pauta fica por aqui, lembrando que além da veiculação pelo canal 4 da NET, você pode acompanhar a entrevista do vereador Marcos Bernadelli também no YouTube, através do canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o próximo programa.